A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez para levar uma mensagem de Jesus Cristo para a tua vida. Me chamo Alessandro Jovino, sou mensageiro de Jesus Cristo na tua vida. Hoje falarei uma parte da história de Jó. Jó foi um homem temente a Deus, que suportou uma grande dose de sofrimento. Perdeu filhos, perdeu muitas posses, que é terras, gado, foi tudo devastado e ainda perdeu a sua própria saúde, ficou extremamente enfermo. Mas no final o Senhor restaura a sua saúde, dá novas posses e novos filhos. Então nesse processo Jó conseguiu suportar, dando glória a Deus. Jó é um exemplo para nós, que por muitas das vezes a gente questiona Deus: Senhor, por que está acontecendo essa prova comigo? Muitas pessoas falam da história de Jó, a tua vida é que nem a história de Jó. E nós devemos receber isso com muita alegria, sabia? Comparar a nossa história com a história de Jó, que perdeu tudo. Os próprios amigos questionavam porque Jó estava passando por isso. A própria esposa pediu para amaldiçoar esse Deus e morre. Olha só, até ela desacreditou das promessas que Deus tinha na vida de Jó. Irmãos, e tudo isso foi permissão de Deus, porque Satanás foi pedir a vida de Jó, só que Deus soberano falou não, porque Satanás disse que Jó barganhava com Deus, porque era uma pessoa muito próspera e que ele só adorava a Deus porque o Senhor dava esses recursos para ele. Próspero não só financeiramente, mas ele era um líder na família. Sabedoria com o filho, com a esposa, com pessoas. Era um homem fervoroso. E o Senhor permitiu. Jó tinha uma vida perfeita com o Senhor Jesus Cristo. E daí iniciou o processo para saber se Jó realmente era servo de Deus, conseguiria suportar essa dose grande de sofrimento. E Jó suportou. Hoje a mensagem é sobre esse homem Jó, que aproveitaram a humilhação dele para pisarem e falar mal dele, apontar o dedo. Mas essa humilhação aqui que nós falaremos na palavra de Deus não é a humilhação dos homens dessa terra, não. Deus pôs essa humilhação para a prova de Jó. É muito diferente da humilhação que nós vemos hoje aqui. Porque para o homem, humilhação é motivo de chacota, humilhação é motivo de perguntas, humilhação, olha aí, olha o que ele fez. Tem que pagar, é assim mesmo, irmãos. Não podemos desejar isso uns aos outros. Só Deus pode justificar. Os homens dessa terra não podem. E eu vou explicar na palavra isso que eu estou falando. Eu vou explicar na palavra esse processo que Jó passou. Foi necessário o crescimento dele para mostrar a glória do Senhor. Eu já falei em algumas mensagens do Senhor que todos nós passamos pela lei da semeadura, que não precisa de crença, religião, de nada. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Agora tem a outra forma, que é o preço da desobediência, como eu já falei algumas vezes aqui, que eu fui o filho
da desobediência e tive que pagar tudo aquilo que eu tinha feito, estando com Jesus Cristo, que é a melhor parte. Essa é a humilhação. E o Senhor foi misericordioso na minha vida, e eu creio que Ele foi na tua vida, ou se ainda não foi, Ele será. Porque esse processo terá uma vitória. A glória da segunda casa será melhor e maior que a primeira casa. Isso é bíblico. Vamos à palavra do Senhor? Pegue suas Bíblias, por favor. A palavra do Senhor está no livro de Jó, a história de Jó, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 29. É extenso, mas eu preciso ler para que haja uma compreensão e para que o Senhor Jesus Cristo fale com você. Fale com você. Se essa humilhação foi plantada pelos homens, ou se for uma humilhação necessária de Deus para a tua vida, porque Jesus Cristo te ama. Amém? Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonhem de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Essa parte aqui é importante. Aquilo que eu havia falado, o erro só interessava a Jó. Quantas pessoas não apontam o dedo? Falácias. Fala muito sobre por que aquele rapaz errou. Aqui ele estava explicando para Deus, para as pessoas, o problema, o erro deles respeita a ele, somente a ele e a Deus. Isso acontece muito na prática, nos dias atuais, das pessoas questionarem. Não liguem, só liguem para aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus acham da tua vida. Não se preocupe o que as pessoas vão falar de você nesse processo de humilhação. Se de fato vocês exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou e me envolveu em sua rede. Aqui Jó reconheceu. Sabe, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Nós devemos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo para saber de onde veio. Falar assim: Senhor, essa prova veio de Ti, ou isso aqui que eu estou passando hoje, essa situação que eu estou vivendo hoje, veio do inimigo. Peça discernimento espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa situação aqui, foi Jesus Cristo que permitiu, para forjar o caráter, porque muitas das vezes, eu vou falar uma coisa aqui, o que acontece, e aconteceu muito comigo, de eu estar sendo observado. Imagina, eu vou ter que falar sobre isso aqui, o Espírito Santo está. Imagina você frente a frente com o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu nome já está ali no livro da vida, preste a ser riscado pelos erros do pecado, você estando na presença do Senhor. Você está ali, o nosso Deus nos observa todos os dias. Aí vem pessoas para atrapalhar com obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria. Isso existe. Ai daquele que não acredite, isso existe. E como existe? Pessoas que falam de ajudar, dar uma palavra de força, aqueles que de repente não conhecem a palavra do Senhor, mas proferir palavras, porque a palavra tem poder tanto para o mal quanto para o bem. E o que fizeram com Jó aqui, proferiram palavras de mal, todos, sem exceção, até a própria esposa, mas o Senhor deu a vitória, mostrou o seu poder e levantou a autoridade de Jó.
Até a esposa reconheceu, até a esposa aceitou. Os amigos que falavam tiveram que bater palma para Jó. Os inimigos tiveram que se levantar. Esse é o grande problema. Se nós passássemos pela justiça do Senhor, somente com Ele, sem interferência, a gente encurtaria o tempo de dor e sofrimento, mas o que mais prejudica é que as pessoas se aproveitam. As pessoas se aproveitam da humilhação que o Senhor teve que colocar para forjar o caráter. Falei sobre isso ontem, mas o Espírito Santo me deu essa palavra hoje, da humilhação que Jó passou. E aqui ele vem falando: se grito em justiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Olha só aqui o sentimento de Jó. Prestem atenção. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a minha coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu contra mim, ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos então longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideraram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Olha só, meu Deus. Minha mulher acha repugnante meu hálito, isso aqui é mais forte. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos viraram as costas. Todos, se não fosse Deus na vida de Jó, nem o homem dessa terra, nem a própria esposa ia levantar ele. Deus levantou Jó para mostrar o poder e a glória do nosso Senhor, a soberania. E ali Jó fez, provou que ele era realmente um servo leal ao Senhor. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram contra mim. Não passo de pele e osso, escapei só com pele dos meus dentes. Olha só, doente. Quem que não está numa situação de prova, mas perseverem. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão do Senhor me feriu. Pois que vocês me perseguem como Deus o faz. Nunca irão saciar da minha carne. Aí aqui vem a parte boa. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fosse escrito no livro. Olha só, temendo ao Senhor. Um homem assim, valoroso para Deus. Virtudes para Deus. Fossem talhadas a ferro de chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Olha a glória do Senhor, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que tenha uma espada do Senhor, porquanto por meio dela, a ilha lhes trará castigo, então vocês saberão que há julgamento. Glória a Deus. Expliquei todo o problema, toda a lamentação de Jó, o sofrimento que ele estava passando. Agora aqui veio, no final de todas as coisas, o Senhor, o Jó, falando aqui que o meu Redentor vive e que no fim levará sobre a terra. É isso, o nosso Redentor vive conosco. O nosso Redentor vive dentro da gente. Somente Deus, perdão, somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos levantar. Somente Jesus Cristo pode mostrar que o poder da perseverança, da oração, tem efeito no mundo espiritual. E aqui o Senhor restituiu
todas as coisas de Jó. E aqui a parte central da mensagem. Se você está passando por esse processo, se você está nessa situação de humilhação, das pessoas perguntarem: poxa, por que tu está magro? O que está acontecendo contigo? Muitos questionamentos. O que eu tenho a dizer aos irmãos é: orem, para que o Senhor faça justiça, como aqui Jó está falando, que Deus fez justiça de todos aqueles que falaram mal de Jó. A ira do Senhor desceu, todos, porque Jó era uma pessoa que não fazia mal a ninguém, era um trabalhador, um homem de família, um pai de família, um homem temente ao Senhor. Jó não desejava mal a ninguém, ele não era santo, mas ele andava na linha, em retidão com o Senhor. Mas que no final Deus deu a vitória a ele, mostrou. Deus entendeu todos os sentimentos de humilhação. E um ponto importante para todos aqui: se você está passando por perseguição, se o inimigo está se aproveitando, devemos orar a Deus, orar, jejuar, santificar. Nós só conseguiremos se nós subirmos de nível com o Senhor. Essa pregação de hoje está muito parecida com a de ontem, mas é a parte da humilhação, os ataques espirituais que vêm dos lados, pelas costas, onde a gente não consegue ver. E essa palavra para dizer que o Senhor vai restaurar as tuas vidas, os teus sonhos e projetos. O Senhor restituirá tudo novamente. Amém, povo de Deus? Essa foi uma palavra que veio do Espírito Santo, uma mensagem de Jesus Cristo para a vida de vocês. Hoje eu vou fazer diferente. Vamos ler o Salmo 70, o Salmo que a gente clama por socorro. Eu senti isso no meu coração, de orarmos o Salmo 70. É um salmo que, em momentos de angústia, de tribulação, momentos que a gente precisa de resposta do nosso Senhor, a gente realmente precisa de uma oração direcionada. Esse é um salmo davídico. Vamos lá? Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o Senhor, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demoras. Amém, Senhor. Fazer uma breve oração final. Senhor, meu Deus, amado Pai, Senhor, como esse salmo, Pai, de pedido de socorro, Senhor, assim como Jó, Senhor, estava por um processo árduo, Senhor, assim como nós, Senhor, nós apresentamos, Senhor, nossas vidas, Pai, diante do Teu altar, Pai, para que o Senhor venha restaurar, Pai, a nossa casa espiritual, Pai, que o Senhor venha restituir e constituir, Pai, um novo cenário para a nossa vida, Pai, uma transição, Pai, de ciclo, meu Deus, sair desse momento de ruína, Pai, de dor e sofrimento e doença, Senhor. Eu não sei, Pai, o que os Teus filhos aqui estão necessitando, meu Senhor, mas eu creio, Pai, que o Senhor entrará com a Tua espada de fogo, Senhor, com a Tua espada infinita, Pai, em cima desse problema, Pai, e nos dará uma vitória, uma resposta especial, meu Deus. Que esse clamor, Pai, esse salmo de clamor, Pai, de súplica, meu Deus, venha chegar, Pai, até o trono da graça, Pai. Que a nossa oração suba, meu Senhor,
e que a bênção desça, que a oração suba em forma de ouro, meu Deus, que não tenha teto de bronze, meu Pai, para que não venha bater, meu Deus, a oração e voltar sem a bênção, Senhor. Clamamos aqui, Senhor, que essa oração chegue no trono da graça, Pai, que seja tuas mãos aqui, Pai, levantadas, Pai, para as mãos dos teus filhos e também para a minha vida, Senhor. Que essa oração, meu Deus, chegue até o trono da graça, Pai, como um pedido humilde, Pai, porque nós somos pobres, necessitados, como o teu próprio salmista falou, Senhor, para que a bênção, Pai, a bênção recalcada, sacudida e transbordante, meu Senhor, chegue, Pai, materializada nas nossas mãos, Senhor, e ao tudo, Pai, assim como Jó falou, que verá Deus face a face, como está nas tuas escrituras, e para que nós possamos garantir a vida eterna em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Essa foi a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.